Oi gente, eu sou a Nath e no vídeo de hoje eu vou explicar como que se deu o início da guerra entre os Jin. A história da guerra entre os Jin envolve a origem do deserto de Darama. No início, essa área inteira se chamava Calabal e ela era cheia de verde, montanhas, e foi uma área que foi presenteada para os seres humanos que tinham acabado de ser criados. Toda a riqueza daquela área acabou atraindo a atenção de mortos-vivos que foram parar lá por perto. Alguns seres humanos começaram a brigar entre si e pensaram em tomar o controle dos mortos-vivos para usar como arma. Esses acabaram indo para o norte do deserto e fundaram uma cidade chamada Drefia, onde eles se concentraram para estudar a magia da necromancia. Apesar de todas essas coisas ruins, os humanos ainda tinham um guia espiritual chamado Daraman e um guia para as batalhas chamado Banor. Ele ajudou muito na luta contra orcs e mortos-vivos. Mais tarde apareceu uma ameaça real aos humanos, que eram os Jin. Em uma das vezes que Daraman foi meditar no deserto, ele foi raptado pelos Jin e levado para o chefe deles, Gabel. Eles torturaram ele física e psicologicamente, mas Daraman não desistia nunca. Então Malor perdeu a paciência e estava pronto para matar ele, só que Gabel impediu. Ele estava curioso para saber mais sobre esse homem que não sentia dor nem medo. Gabel manteve Daraman entre eles e ofereceu muitos presentes e riqueza para ver se Daraman dava o braço a torcer e deixava a ganância vencer ele. Mas isso não aconteceu. Então logo Daraman se tornou o guia espiritual de Gabel. Logo Daraman percebeu que os Jin são uma raça que foi abandonada pelos criadores dele. Nessa hora ele chorou de piedade e as lágrimas dele, onde tocavam, criavam fontes de água fresca. Mas apesar de Gabel ter aceitado ele, Malor nunca aceitou o Daraman. Então ele conspirou contra Gabel, juntou alguns traidores e fez um ataque surpresa. Matou muitos Jins nesse ataque, mas Gabel conseguiu fugir graças ao seu amigo Faradin. Quando Gabel fugiu, ele reuniu vários Jins para fazer uma facção para se proteger contra Malor. Foi aí que surgiu a divisão entre os Marid e Efrit. Gabel ficava junto com os Marid e Malor ficou junto com os Efrit. Os Marid, liderados por Gabel, fizeram um pacto com os humanos. Já os Efrit se aliaram aos mortos-vivos e necromantes de Drefia. Quando eles se encontraram para guerrear, Baal-Leal dos Efrit chamou seu feiticeiro mais poderoso e mandou soltar uma coluna de fogo mágico sobre Ancramun. E os Marid logo perceberam, e Faradin com seus outros colegas magos usaram uma magia para lançar a coluna de volta aos seus conjuradores. Essa coluna de fogo se espalhou pelo verde de Calabal e acabou transformando toda a terra verde e fértil num deserto. Gabel, com vontade de se vingar de ter perdido todo o verde de Calabal e transformado num deserto, foi até Drefia para destruir de vez a cidade dos necromantes. Pelo lado de fora mesmo da cidade, eles fizeram um ritual e as areias devoraram todas as estruturas da cidade, deixando apenas algumas partes de estrutura ainda em pé. E para acabar de vez com a guerra, Gabel pediu ajuda de Faradin para trocar a lâmpada de dormir de Malor, para que quando ele fosse dormir ficasse preso. Eles conseguiram, roubaram a verdadeira lâmpada de Malor e Gabel mandou essa lâmpada para longe. Só que nessas terras de longe, os orcs acabaram dominando e encontrando essa lâmpada. E o rei dos orcs acabou soltando sem querer Malor pelo mundo. Dessa maneira a guerra continua até hoje, e nessa quest a gente tem que escolher um lado da guerra para participar. Para iniciar a quest, a gente fala com Melchior. Ele conta pra gente que os Jin têm uma palavra de saudação, Jani-Ha. Falando essa palavra para Omar, ele conversa com a gente. E a gente pode pedir para ele a passagem para a fortaleza dos Marid, chamada Ashta-Daramai. Ele fala que para conseguir essa passagem a gente tem que ajudar na luta contra os Efrit e jurar lealdade a Gabel. Se a gente concordar, ele deixa a gente passar. O próximo passo é ajudar em algumas missões. O primeiro Jin que a gente pode ajudar é o Bokes. Ele fala que ele é um cozinheiro e que ele faz coleção de receitas. Inclusive a coleção dele está quase completa, mas ele ainda não tem as receitas de Khazad-dûm, então ele pede pra gente ir lá conseguir um livro de receitas deles.
Para isso a gente precisa ir até Khazad-dûm e falar com Marisa. A gente consegue comprar um livro de receitas por 150 GP. Entregando por Bocus, ele agradece, cita algumas receitas, que é omelete de ovo de dragão, tempero feito de cerveja de anão. E ele fala que comentou sobre a gente com o Faradin e que ele gostaria de pedir algumas missões para nós. Encontrando o Faradin, ele fala que eles têm um informante escondido entre os Efrit, mas eles perderam contato com ele faz alguns meses. Ele pede para que a gente vá lá conseguir o relatório de espionagem dele. Para pedir o relatório, a gente tem que usar a palavra Pied Piper. Chegando lá, a gente encontra o espião. Ele está disfarçado de rato. O nome dele é Ratamari. Ele fala que achou que eles tinham se esquecido dele, mas que ele continuou trabalhando arduamente no relatório de espionagem. Ele até fala, você imagina como é difícil escrever um relatório com essas mãozinhas de rato? Aí ele fala que por ele ter trabalhado tão duro, ele precisa de uma recompensa, então ele quer um queijo. Entregando o queijo para ele, ele dá o relatório para nós. Quando a gente entrega o relatório, ele fica bem impressionado, Faradin. Ele lê o que está escrito e diz que precisa informar Gabel sobre isso, porque ele vai saber melhor o que fazer. Quando a gente conversa com Gabel, ele diz que descobriu o que o Malor quer fazer. Ele quer se vingar de Gabel, fazendo exatamente o que o Gabel fez com ele, deixando Gabel preso dentro de uma lâmpada. Mas eles sabem que o Malor ainda não está com a lâmpada junto com ele, ainda está com o rei dos orcs. Então Gabel pede pra gente ir lá na fortaleza dos orcs, encontrar essa lâmpada, nos infiltrar de volta lá em Moloquai, que é a fortaleza dos Efrit, e trocar a lâmpada de dormir de Malor por essa outra lâmpada enfeitiçada. Chegando para falar com o rei, ele chama os guardas para lutar por ele. Depois que a gente derrota os guardas dele e fala que a gente quer a lâmpada para prender Malor, aí ele aceita dar pra gente, porque ele quer se livrar desse Jin também. Além da lâmpada, a gente também pode pegar tesouros na sala do rei dos orcs. Com a lâmpada em mãos, a gente invade a fortaleza Moloquai, chega até o dormitório de Malor e troca a lâmpada dele de dormir pela lâmpada enfeitiçada. Ao reportar para Gabel, ele agradece pela nossa ajuda e diz que nós somos bem-vindos à fortaleza dele. A gente pode negociar com Haron e Nabob. E a gente ganha o achievement Marid Alai, aliados dos Marid. Caso a gente escolha o lado dos Efrit, a gente inicia a quest falando de Anihá para Ubaid. Pedindo passagem, ele diz que todos os Marids e minhocas pequenas como nós devem sair, senão algo ruim vai acontecer, certo? Ele pergunta. E a gente diz que não, desafia ele. Ele fica impressionado com a nossa atitude e diz que pode ser que eles tenham algum uso para nós. Ele pergunta se a gente está disposto a ajudar na luta contra os Marid e se a gente jura lealdade ao rei Malor. Concordando com tudo, a gente pode entrar e a gente conversa com Baaleal. Ele explica que eles dependem de suprimentos que vêm de fora e os últimos suprimentos foram perdidos no caminho para essa fortaleza. Eles achavam que tinham sido os Marid, mas parece que descobriram que era um humano. Eles falaram que querem descobrir quem é esse humano e que parece que ele fugiu para a cidade de Thais. Chegando em Thais, a gente encontra esse humano preso e perguntando por que ele foi preso, ele pergunta: ué, isso é uma prisão? Me falaram que isso aqui era um hotel. Perguntando sobre Ankh-Ramun, ele diz que já viveu um pouco lá e que teve que se mudar devido a problemas no trabalho dele. Falando sobre suprimentos, aí ele já fica assustado e fala que acredita que Baaleal que mandou a gente pra cá. Aí ele fala que não vai contar nada. Reportando para Baaleal, ele diz que já é o suficiente saber o nome desse humano e que a gente precisa falar agora com Alezar. Chegando a Alezar, a gente pode perceber que ele na verdade é um Blue Jin. No início ele se juntou aos Marid, mas ele foi embora quando ele percebeu a verdade dele. Ele acha que só Malor pode juntar a raça dos Jin. Ele acha que Malor é desnecessariamente cruel, mas mesmo assim ele diz que não tem importância quando todos os humanos forem mortos. Ele também diz que nunca lutaria contra um da própria raça dele, né? Acredito que sejam os Blue Jin. Então ele deve estar apoiando Malor na destruição dos humanos.
A missão que Elezar pede pra gente é se infiltrar lá na Fortaleza dos Marit, né? Ashta-Daramai, procurar as fontes que foram geradas pelas lágrimas do Daraman. E essas lágrimas, que se tornaram pedras preciosas, servem para criar espadas, então ele quer que a gente roube algumas delas. Quando a gente reporta pra ele, ele diz que nós humanos parecemos vermes e insetos, que é tão difícil se livrar da gente. Ele fala isso porque ficou impressionado que a gente ficou vivo, né? E roubou as lágrimas. Aí ele agradece e diz que a gente tem que falar com o Malor para a próxima missão. Falando com o Malor, ele explica todo aquele plano que a gente viu fazendo o lado dos Marid, né? Que ele pretende roubar a lâmpada de Faradin, lá do rei dos orcs, para prender Gabel. Quando a gente vai conversar com os reis dos orcs, para convencer ele de dar a lâmpada pra gente, a gente mente, falando que vai aprisionar Malor. Em seguida, a gente se infiltra em Ashta-Daramai, vai até o dormitório de Gabel e troca a lâmpada de onde ele dorme pela lâmpada de Faradin. Reportando para Malor, ele diz que está impressionado, que realmente não esperava que a gente fosse conseguir e que subestimou os seres humanos. E ele diz que a nossa recompensa é poder fazer o comércio com o povo dos Efrit. Terminando a quest, a gente recebe o achievement Efrit Ally, aliados dos Efrit.